estamos vendo a história da redenção e, em geral, estamos lidando com contextos narrativos. E estamos na vida de Davi, estamos no reinado de Davi. E, de fato, vamos falar mais sobre Davi do que, por exemplo, falamos sobre outros no passado de Davi. Por quê? Porque tem mais revelação em Davi. Tem mais páginas da Bíblia em Davi, não é? Então, Deus está interessado em falar mais coisas sobre a vida desse nosso antepassado na fé. E, de fato, se há mais revelação em Davi, há mais prefiguração do Messias em Davi, sem dúvida nenhuma. E hoje não teremos um texto narrativo, mas é um salmo que faz menção a algo que aconteceu na história de Davi, que é a recuperação da Arca da Aliança e o restabelecimento do culto. Então vamos falar sobre Davi e a adoração que ele liderou no povo durante o seu reinado, como ele encabeçou essa adoração. E esse salmo quer trazer à memória essas coisas. Importa que nós meditemos sobre isso hoje. As pregações não estão em ordem cronológica necessariamente, como hoje verão à noite com o reverendo Wilson. Não necessariamente estaremos numa linha cronológica, mas sim falando sobre aspectos do reinado de Davi e como isso nos ensina Jesus Cristo e como isso está alinhado com o que já havia sido revelado antes. Então diz assim o Salmo 132: Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Entra então a fala de Davi: Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Amém. Esta é a palavra de Deus inerrante, infalível. Senhor, nós te rogamos neste momento toda a orientação do Espírito Santo, o ensino, a consolação, a exortação, mas também a alegria e o júbilo de, como orou nossa irmã, termos acesso a Ti pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Irmãos, dia 13 de maio, nós não costumamos comemorar, porque parece coisa de católico, não é? Mas 13 de maio foi comemorado no calendário litúrgico a Ascensão de Cristo, a Ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. E é lógico, essa data está associada com a festa da Páscoa e Pentecostes, não é? Infelizmente o nosso calendário está associado ao Carnaval também, e as coisas acabam se misturando. Mas a verdade é que nós não falamos muito sobre a ascensão de Cristo. E eu estava comentando com a Rebeca, quando falávamos sobre os hinos
da liturgia. Se você pegar o nosso inário, em 406 hinos, alguma coisa assim, você tem 3 hinos de ascensão. 3. E eu acho que isso é uma falha. É uma falha. Porque a ascensão de Cristo tem tudo a ver com a nossa adoração. E é o que este salmo está trazendo hoje. Eu gostaria de caminhar com os irmãos e enxergarmos como é que este salmo nos ensina sobre a adoração fundamentada na ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, o ungido que estabelece o culto, o que é a adoração. Eu me lembro quando eu era criança e meu pai tinha uma Bíblia de capa dura, preta, o acabamento das folhas era em vermelho, eu lembro disso, e a letra era mais itálica, mais parecida com uma letra cursiva, então, e era a tradução Almeida corrigida. E eu me lembro que nesses salmos, e estamos de fato num grupo especial de 15 salmos aqui, aparecia talvez os mais antigos se lembrem, apareciam nesses salmos Cântico dos Degraus. Quem se lembra? Cântico dos Degraus? Temos aqui na nossa Bíblia Cântico de Romagem. É a mesma coisa, mas é que a memória me leva ao Cântico dos Degraus, porque dos Salmos 120 até o 134 temos um grupo de 15 salmos que eram especialmente utilizados e cantados quando os nossos antepassados estavam se dirigindo à adoração em Jerusalém. Então, eles cantavam isso. Os irmãos vão ver lá no Salmo 120, a primeira coisa é: Senhor, me liberta da língua enganosa, eu quero sair daqui. São salmos que, de certa forma, mostram um movimento do profano para o sagrado, da aflição para o descanso, do caos para o cosmos. Como é que nós podemos nos identificar com os nossos irmãos do passado, não é? Nesses cânticos dos degraus? Estamos em um deles, o Salmo 132. E justamente é isso que eu gostaria de meditar com os irmãos. Como podemos nos identificar com os nossos irmãos? Com base no que Davi fez no passado, prefigurando o que Cristo fez e faz. De fato, há um progresso na revelação com Davi, há um salto, há um marco na revelação especial de Deus. Com Davi o culto é diferente, de fato é. E o marco disso é quando Davi assume o reino e ele faz questão de trazer a arca para Jerusalém, estabelecer a capital da adoração, o local onde todos vão se reunir. Ele organiza o culto, mas não só isso. Os irmãos vão ver lá no primeiro livro das Crônicas, depois os irmãos podem ver nos capítulos 15 e 16, Davi traz a música de uma forma que não existia antes. Os instrumentos que são ali, os cantores que são designados, os serviços do tabernáculo, são todos estabelecidos. Davi é agora um grande líder da adoração. Davi é o grande líder da adoração no seu tempo, ele encabeça isso. E como é que isso é historicamente marcado? Quando ele traz a arca, quando ele consegue finalmente trazer, e nós sabemos que historicamente ele ainda passou por provações até no trazer da arca, com a morte de Uzá, não é? Mas quando ele consegue trazer aquela comitiva, e Davi está vestido com vestes sacerdotais, e está liderando o povo, e os irmãos se lembram o que ele fazia, a ponto de sua esposa o desprezar? Ele dança com toda a sua força e canta, está no meio do povo. É a primeira grande romagem, não é? É a primeira grande romaria, como alguns falariam. Foi a primeira grande vez que
o povo conduziu e foi em direção ao estabelecimento do culto. E eles iam o quê? Cantando. Iam cantando. Isso fica marcado na mente do judeu, a tal ponto de nós temos um salmo falando sobre isso. Davi, de fato, restabelece a adoração de uma forma ainda não vista anteriormente. Então é um marco no reinado de Davi, como ele restabelece esta adoração. E com essa base histórica, e logicamente com o que já ouvimos nos sermões anteriores, nós vamos ler o Salmo 132 e, se os irmãos pegarem qualquer comentário aí dos Salmos, nós temos várias propostas de estruturas, de estrofes, sessões, e é muito legal, é muito didático. Mas hoje eu gostaria de enxergar esse salmo com os irmãos em duas grandes divisões. Ele tem duas grandes divisões. Dos versículos 1 ao 10, os irmãos vão perceber que se trata de um juramento que Davi faz para Deus. E dos versículos 11 ao 18, é o responso, é o juramento que Deus faz para Davi. Então, dos versículos 1 ao 10, o juramento de Davi para Deus. Do 11 ao 18, o juramento que Deus faz para Davi. Eu gostaria de, então, passar por esses versículos com os irmãos e enxergarmos neles o que envolve esse juramento. Obviamente existe um pacto entre Davi e Deus, e esse pacto envolve juramentos. Nós estamos acostumados a pensar sempre, e é verdade, que no pacto de Deus com o homem, Deus faz seus juramentos e Ele leva até o fim, e a obra é dele, e é verdade. Não podemos fazer nada, como orou a Deisiane. Não temos capacidade de fazer qualquer coisa que Deus considere como parte do pacto, para falar sim, você cumpriu sua parte, você fez por merecer. É verdade, mas ao mesmo tempo, Davi tem um juramento feito a Deus, no pacto que Deus faz com ele. E vamos entender um pouco mais sobre aquele pacto, aquela promessa que Deus faz a Davi em 2 Samuel 7, que foi pregado pelo pastor Marcos aqui, do descendente, porque é citada essa promessa aqui. Ela está numa aliança maior, ela se encontra numa aliança maior. O que então envolve esse juramento? Em primeiro lugar, esse juramento que Davi faz para Deus. E o salmo é rogando já a Deus, né? Lembra-te, Senhor, a favor de Davi. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi. Assim que ele fecha no versículo 10, pode ver lá, né? Lembra-te, Senhor, de Davi. Você fecha essa primeira parte, e ele fala de todas as suas provações. Esse juramento que Davi faz a Deus envolve provações, envolve dificuldades, aflições. Os irmãos já pararam para pensar na vida de Davi? Ele é um pastor de ovelhas, o menor entre os seus irmãos. Samuel aparece na casa de Jessé e vai ungir o novo rei de Israel, enquanto o rei ainda é vivo. Saul ainda é vivo. Davi então é ungido na frente dos irmãos. A primeira luta que ele tem já é entre os próprios irmãos, a inveja. A inveja, os irmãos não acreditavam na vocação de Davi. Seus próprios irmãos não acreditavam nele. Já soa algum sino, né? Os irmãos de Davi já não criam nele, ou pelo menos na sua vocação, na sua unção. Então, ele já vai enfrentar um gigante. Depois do gigante, ele vai enfrentar agora a inveja de Saul. E não só a inveja de Saul, mas depois o desejo de Saul de matá-lo. Davi vai viver agora, depois da sua unção, por volta de 20 anos, sem ser coroado rei, fugindo em cavernas. Lembra-te, Senhor, das provações de Davi. O que envolve esse juramento não é somente alguma dificuldade que ele teve no dia de trazer a arca. Envolve também, é lógico, quando tentaram trazer a arca de forma inadequada.
e Uzá veio a morrer. E Davi sente o peso ali. Então ele espera mais alguns meses ainda para trazer a arca. Mas esse salmo traz à mente aqui as provações, as aflições que Davi teve em toda a sua vida. E mesmo depois, se pensarmos, esse salmo provavelmente foi escrito depois, talvez, alguns pensam que talvez por Salomão, mas talvez depois de Salomão, as lembranças das provações também, talvez, não provações, mas talvez já a disciplina que Davi teve por conta dos seus próprios pecados, com Absalão e a perseguição que sofreu também. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações. E de como jurou. Então esse juramento envolve provação, mas envolve também um empenho de todo o ser de Davi, uma determinação de Davi. Os versículos 3 e 4. Eu não entrarei na tenda em que moro, eu nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que encontre lugar para o Senhor. É uma linguagem hiperbólica? Sim, por certo. Davi chegou a dormir antes que trouxesse a arca, senão ele não teria saúde para isso, nós sabemos disso. Mas o intento do coração, você já teve algo, que fazer algo, e você nem sequer sentiu o sono, de tão envolvido com aquilo, e quando você vê, já são 4, 5 da manhã, e você está quase que alucinado com alguma coisa, tamanho empenho do seu ser naquilo. Você quer ver pronto, não é, Petró? Trabalho do seminário. Tantas outras coisas podem ser da igreja, podem não ser, mas de qualquer forma o crente enxerga tudo e deve enxergar como foram os estudos de quarta-feira na presença de Deus. Então os irmãos se identificam com isso. E Davi tem o seu ser empenhado ali. Mas não somente isso, ele também se coloca numa posição de mediação. Os versículos 7 e 8, entremos na sua morada, adoremos ante o estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Você consegue enxergar isso aqui? Porque eu entendo que aqui continue a fala de Davi. Davi está convocando o povo de um lado, vamos todos, levantemo-nos todos para entrar na morada do Senhor, adoremos ao Senhor no estrado dos seus pés. E do outro lado ele está convocando rogando ao Senhor. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Ele é aquele que está mediando um relacionamento. De um lado convoca o povo, de um lado roga a Deus. Seu juramento envolve isso também. Essa mediação, essa liderança. E para que esse encontro aconteça, os irmãos vão ver no versículo 9, dentro desse juramento, o que é necessário ocorrer? Vestimentas de justiça, vistam-se de justiça os teus sacerdotes, exultem os teus fiéis. É necessário, para que haja júbilo. Lembram-se do tabernáculo? A tenda do encontro? Para que haja o encontro, é necessário que o sacrifício, a morte, o pagamento, satisfação da justiça divina. Por isso que ele fala, vistam-se de justiça os teus sacerdotes. Para esse encontro, onde o Senhor mora, repousa, o encontro de Deus com o seu povo, é necessário que o sacrifício. Então ele fecha essa primeira parte, o salmista, por amor de Davi teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. A segunda parte então vai falar do juramento que Deus faz a Davi. E claramente vemos isso no versículo 11. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará, um rebento da tua carne farei subir ao teu trono. O juramento de Deus, a promessa de 2 Samuel 7, irrevogável.
O Senhor disse, Ele não volta atrás, Ele não se aparta do juramento. O povo, quando está liderado por Davi, ele sentia isso. Davi obviamente prefigurava alguém maior, mas o povo via ali um homem levantado por Deus, e não só um homem levantado por Deus, mas com uma promessa de um reino eterno. Uma promessa irrevogável, inquebrável. Mas não só um juramento da parte de Deus, e nós vemos uma semelhança aqui, da mesma forma que Davi coloca o seu ser, sua alma, eu não vou dar descanso aos meus olhos, até que eu encontre o lugar para o Senhor. Deus também tem o seu coração no seu juramento. Ele tem um empenho do seu ser nesse juramento, e vemos isso nos versículos 13 e 14. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada, preferiu-a. O Senhor fala, este é para sempre o lugar do meu repouso. Deus é quem está falando isso. Aqui habitarei, pois o preferi. O Senhor está declarando o seu amor, a sua preferência, a sua satisfação com um povo que nós lemos a respeito, um povo reclamão, murmurador, ingrato, idólatra, na maioria da sua história. Mas Deus fala em Sião, é o lugar onde eu moro, eu preferi, eu tenho meu prazer ali. O Salmo 68 fala isso, do agrado de Deus, de morar em Sião. E nós vemos então nesse juramento de Deus também um atendimento do pedido de Davi nos seus termos. E o cuidado do salmista em relatar isso é especial, inspirado pelo Espírito Santo. Quando nós lemos aqui os versículos 16 e 17, você vai ver, você pediu exatamente isso, é isso que eu vou dar. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os teus fiéis. É o versículo 9. É o versículo 9. Está no 16 aqui, vestirei, eu farei isso. Ainda que o versículo 9 fala, vistam-se os sacerdotes de justiça, quem faz isso é o Senhor. Ele fala, eu faço. Assim como o reverendo Marcos pregou. Davi falou, eu vou fazer casa, o Senhor falou, eu faço a casa para você. Ali farei brotar a força de Davi. A força de Davi. No versículo 10 você vê, por amor de Davi, teu servo. A ideia talvez de uma diminuição, uma fraqueza ali, mas o Senhor está falando, eu farei brotar a força de Davi. E não desprezar o rosto do ungido, no versículo 10, é contrastado com, prepararei uma lâmpada para o meu ungido, no versículo 17. Então nós vemos ali, de fato, um relacionamento íntimo, próximo, entre Davi e Deus, entre um filho e um pai, não é? Praticamente. Um faz juramento para o outro, e o Salmo se fecha com a condenação dos inimigos. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa, sobre o seu ungido. E nós sabemos que depois que Deus deu repouso a Davi, dos seus inimigos, Davi então sente um desejo de construir o templo. E nós sabemos que Deus o reprova naquele momento. Mas quando Deus destrói e cobre de vexame todos os inimigos de Davi, então Davi sente o desejo de continuar no seu juramento. Não é que o juramento de Davi tenha começado ali. O desejo de Davi não apareceu depois de ter o repouso dos seus inimigos. Esse salmo nos mostra que esse desejo já estava em Davi. E um juramento que foi feito a Deus. E nós poderíamos finalizar até e falar sobre aplicações e como Davi é um exemplo, de fato é, não nego isso. Mas faltaria muito para falar sobre esse salmo se nos restringíssemos apenas a Davi e seu relacionamento com Deus. E o povo sendo beneficiário
desse pacto de Deus com Davi. Porque de fato, irmãos, esse salmo é para nós hoje. Nós não estamos vivendo em Israel, nós não temos um templo ou um tabernáculo antes, visível, onde haja sacrifício, como nossos irmãos no passado tiveram. Nós não temos que peregrinar uma longa distância, talvez alguns que venham de mais longe, numa peregrinação na sua vinda até a igreja, pode acontecer, né? Alguns que moram mais longe e pensarmos, poxa, como é que eu estou me preparando, me dirigindo ao culto, lembrar do cântico dos degraus, né? De fato, tem muita coisa que já vem automaticamente, mas eu gostaria de, nesse salmo, retornar às divisões, com a paciência dos irmãos, e falar de um pacto maior que está sendo prefigurado aqui. Um pacto entre um pai e um filho. Um pacto que temos aprendido nas aulas da UMP, o pacto da redenção, que fundamenta todo e qualquer pacto que você possa imaginar. A aliança, o pacto entre o pai e o filho dentro da Trindade. O pacto da redenção, a aliança da graça, o conselho da paz. A essência de todo e qualquer pacto. Porque Davi aqui prefigura o filho falando com o pai. E o pai falando com o seu filho. Na Trindade eterna. E na manifestação desse pacto da redenção, no tempo, na encarnação do Verbo, na sua obra, nos seus sofrimentos, morte, ressurreição, ascensão e entronização final. Nós não podemos simplesmente ler o versículo 1 e falar sobre as provações de Davi, porque as provações de Davi não tiveram sentido em si mesmas, mas prefiguravam as verdadeiras provações e as aflições, a via dolorosa do Senhor Jesus Cristo, o juramento que Cristo faz, que o Filho, o Logos Eterno, fez para o Pai, envolvia seu próprio sofrimento. E nós rogamos ao Senhor, lembra-te, Senhor, dos sofrimentos do teu Filho, quando nos apresentamos aqui. Lembra-te disso. A via dolorosa, o cálice que ele disse em João, no livro de João, quando Pedro tenta defendê-lo, Jesus está prestes a ser levado, está na reta final do seu sofrimento. Pedro faz de tudo e fala para Pedro: Pedro, coloca a espada na sua bainha, eu não vou beber o cálice que o Pai me deu, o cálice acordado por juramento. Nós não vamos enxergar simplesmente a determinação de Davi, a colocação da sua alma e do seu ser em trazer a arca, com um fim em si mesmo, mas vamos enxergar a essência, a substância desse zelo, dessa determinação, no Senhor Jesus Cristo. Davi não teve isso de si mesmo. Não é que Cristo teve em semelhança a Davi. Davi teve em semelhança ao Messias. É diferente, a ordem é diferente. Vamos entender as noites em claro do nosso Senhor. Não deu descanso aos olhos, quando, por exemplo, foi escolher os 12 apóstolos. Os pilares da igreja no Novo Testamento. Ele passou a noite orando em claro, porque ele não poderia dar descanso aos olhos enquanto não estabelecesse o desígnio do Pai. Nós vamos entender que no caminho dele para a sua ascensão final, isso estava em vista, esse juramento e essas provações. E é por isso que Lucas, no capítulo 9, vai dizer: e aconteceu que ao se completarem, quais dias? Os dias em que devia ser ele, Jesus, assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. A determinação de Davi está no semblante aqui. Na verdade, eu diria, a determinação
do Messias, no seu semblante, está em Davi, lá atrás. Nós não vamos ler Davi convocando o povo e rogando a Deus para esse encontro com o fim em si mesmo. Vamos enxergar o único mediador entre Deus e homens, Jesus Cristo, o homem que é o verdadeiro líder da adoração. Já pararam para pensar? Em algumas igrejas nós entramos e perguntamos: quem é o líder da adoração aqui? Se perguntassem aqui na Ebenezer, vamos pensar alguns nomes, aquele é líder, e nos esquecemos de fato quem é o líder da adoração. Quem foi capaz de entrar, não no Santo dos Santos, figura do verdadeiro, mas no verdadeiro. Não se tratava de um sumo sacerdote com os seus próprios pecados, entrando no Santo dos Santos, tremendo de medo, querendo sair dali rápido para não ser fulminado. Mas estamos falando daquele que ascendeu aos céus e entrou no verdadeiro Santo dos Santos, com a sua oferta, sem medo nenhum, porque não tinha pecado, não tem pecado. E não só entrou, como permanece lá. Ele permanece, conforme o Salmo 15. Quem há de subir ao santo monte de Deus? E quem há de permanecer no santo lugar? Esse é o líder da adoração. Não existe adoração fora dele. Todas as figuras passadas de subir ao monte para adorar a Deus prefiguravam a ascensão de Cristo. Sobe Abraão para o monte para sacrificar teu filho. Moisés sobe ao monte. Davi, leva a arca, sobe para Jerusalém. Subir, ascender, subir ao Senhor. Prefigura o quê? A verdadeira adoração. O sumo sacerdote que subiu ao monte Sião celestial, verdadeiro, entrou no Santo dos Santos e agora convoca o povo. Convoca o povo. Essa frase aqui é de Jesus, quando ele diz: entremos na sua morada, porque ele entrou. Adoremos ante o estrado de seus pés. Ele roga ao Pai: levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Qual é o lugar de repouso do Deus Trino, Eterno? Qual é o local de habitação? Será que é uma cidade, Sião? Será que teremos que ir para Israel no fim dos tempos, porque Deus vai para lá? Será que é neste prédio da Ebenezer? Em paus e pedras? Ou será que, como disse um certo teólogo, o local da adoração de Deus, o local da morada de Deus, não é numa tenda, não é num local nem de prata e ouro, que foi o templo de Salomão, mas a carne do Emanuel, a carne do Emanuel, em quem corporalmente reside a plenitude da divindade, como diz Colossenses. Nele reside o Senhor. Quando nós lemos aqui: levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, na tua morada, ele está falando de si mesmo. Eu vou destruir esse templo e reconstruí-lo em 3 dias. Quando nós lemos de Davi das necessidades das vestes de justiça, eu não preciso nem dizer que se tratam das vestes de justiça do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 3 fala isso: de Cristo vos revestistes. De Cristo vos revestistes. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, exultem os teus fiéis. E da mesma forma, o juramento que o Pai faz para o Filho está dentro do pacto da redenção, onde nós somos beneficiários, a promessa irrevogável. Quando você lê essa linguagem aqui, o Senhor jurou a Davi com firme juramento: dele não se apartará. Você se lembra do Salmo 110? O Senhor jurou e não se arrependerá, mas está falando para quem? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Está falando para o Filho. É o diálogo entre o Pai e o Filho.
É o pacto da redenção, de onde deriva o pacto da graça conosco. A escolha de Deus, de Sião, a escolha, preferir a sua morada em Sião. De fato vimos, não se trata de um lugar, não se trata de um lugar, de uma construção, quero dizer, se trata de um lugar. Esse lugar não é uma construção, mas é a carne do Emanuel. Quando ele fala aqui, nos versículos 13 e 14, o Senhor escolheu a Sião, eleição, preferência, satisfação. Este é o lugar para sempre do meu repouso, ali habitarei. Vamos entender por que em Colossenses 1,19, e eu vou ler para os irmãos a versão corrigida, diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele, no Messias. O agrado do Pai, agrada ao Pai enxergar na natureza humana de Cristo glorificada, o local da sua presença plena. E se estamos em Cristo, temos acesso à divindade. Nós somos beneficiários desse juramento que o Pai fez ao Filho. O atendimento do pedido em seus termos, como vimos aqui. Eu vestirei de justiça, de salvação os seus sacerdotes, de júbilo exultarão os fiéis. Farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido. É o Pai falando: eu vou fazer exatamente o que você pediu. Lembram-se da oração sacerdotal? Os pedidos que Cristo faz para o Pai. Você acha que Ele não cumpriu, não atendeu todos os pedidos de Cristo ali? Glorifica-me junto de Ti com a glória que eu tinha antes que o mundo fosse criado. Para que o mundo creia, para que aqueles que o Senhor separou creiam que o Senhor é Deus e que o Senhor me enviou. Consumação da obra, atendida nos seus termos. E é interessante aqui a palavra força de Davi e a lâmpada para o ungido, porque nós vamos ler lá em 2 Timóteo, no capítulo 1 ele fala: Deus nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ele está se referindo a um acerto, um concerto antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, a força de Davi aqui, do versículo 17. Não só destruiu a morte, mas trouxe à luz a vida e a imortalidade, a lâmpada que se estabelece no ungido, a luz que se estabelece. E nós sabemos que a condenação dos inimigos, no versículo 18, cobertura de vexame, o florescimento da coroa se dá também, consumadamente em Cristo. Também Colossenses diz: Cristo despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfou deles na cruz. Os expôs ao vexame, do versículo 18 aqui. Cristo fez isso, porque primeiro Ele se vestiu dos nossos vexames e destruiu em si mesmo o poder do pecado. Ele expôs então os inimigos ao vexame, mas não só na sua morte, mas na sua ascensão. A vitória de Cristo foi na cruz, sem dúvida nenhuma. A sua vitória foi na ressurreição, sem dúvida nenhuma. Mas nos esquecemos muitas vezes da vitória de Cristo sobre os inimigos na sua ascensão. E isso é tão claro em Apocalipse 12, onde diz: nasceu-lhe um filho, a mulher que estava fugindo do dragão, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Vejam esse detalhe aqui, Apocalipse 12, 5. O seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Então João ouve
uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Na ascensão de Cristo foi coberto também de vexame Satanás, expulso das regiões que ele tinha acesso anteriormente, atirado dos céus. E Cristo foi entronizado na sua natureza humana agora, glorificada. Não que a natureza divina já não reinasse desde os tempos eternos. Ele é rei desde sempre em sua pessoa, porque é divino. Mas a ascensão e a entronização foi da sua natureza humana, agora glorificada, ressurreta, triunfante. Aquela imagem de Efésios 4 que puxa Salmo 68, ele sendo assunto aos céus, triunfante, levando o cativo ao cativeiro, entregando dons aos homens. Esse salmo envolve todas essas coisas, e todas essas coisas dizem respeito a um juramento que um filho fez para o pai, um juramento que um pai fez para o filho, para que pudéssemos hoje estar aqui presentes, cantando, orando, muitas vezes cantando até de forma meio xoxa. Você fala: mas não pode cantar forte, porque vai liberar doença e tal. É verdade, tudo bem, mas cantamos xoxo, porque parece que não nos lembramos dos nossos irmãos do passado, nos seus cânticos dos degraus. Quais são os degraus que estamos trilhando? Qual é a nossa romagem? Se não o caminho já traçado pelo Messias, até que diz Tessalonicenses, nos encontraremos com Ele nos ares, a nossa ascensão até Ele. Esses são os nossos degraus. O que nos move aqui? A adoração. Para onde nos leva a história de Davi? Todo esse progresso da revelação de Deus, a música, os instrumentos, a grandiosidade da adoração que foi no tempo de Davi. Para onde nos leva? Qual tem sido a nossa romagem? Que preparo você tem tido para adorar ao Senhor? Esse é o questionamento de hoje. E a ascensão de Cristo é de fato o lugar para onde devemos ser levados.